Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez e queria iniciar agradecendo mais uma vez a Márcio Petker pelo convite para estar aqui discutindo com vocês quais são as alternativas que nós temos às fraturas dentárias. Antigamente, quando nós tínhamos fraturas dentárias nos nossos cães, o que se fazia era se recomendar basicamente as extrações. E hoje, felizmente, com a evolução da medicina veterinária, sobretudo da odontologia, nós passamos a ter uma série de outras alternativas que são bastante factíveis e que mudam por completo tanto o aspecto estético quanto o aspecto de saúde dos nossos pacientes. Então a ideia hoje aqui é nós falarmos o que podemos fazer quando nos deparamos com as fraturas dentárias. E a regra de ouro nesse momento é que dentes fraturados não podem permanecer na boca. Muitas vezes nós recebemos pacientes, muitas vezes os clínicos recebem pacientes no dia a dia da clínica geral e se deparam com dentes fraturados e acabam por não tomar providências ou por não convencer adequadamente o tutor da importância daquelas providências. E a gente sabe que esses dentes fraturados, eles são uma grande porta de entrada para que as bactérias que vivem na boca, e a boca tem mais de 300 espécies de bactéria, tenham acesso ao endodonto, ao ápice dentário e à corrente circulatória. Então é fundamental que sempre que nos deparemos com dentes fraturados, que nós tomemos algum tipo de posição e empreendamos algum tratamento a fim de devolver a saúde a esse nosso paciente. Isso é fundamental, essa é a regra de ouro. Dentes fraturados não podem ficar na boca. E é sempre muito importante que a gente tenha uma posição bastante definida sobre isso, porque como eu falei anteriormente, muitas vezes nós nos deparamos com isso e isso está mais do que bem descrito na literatura. Então vejam, por exemplo, esse é um artigo muito interessante publicado na Austrália, mostrando que 27% dos cães e quase 10% dos gatos que vão à clínica para vacinação ou para algum outro tipo de atendimento que não seja odontológico, 27% dos cães têm fratura dentária. Então vejam, de cada 100 cães que vão à clínica, seja para vacina, seja para outros atendimentos que não odontológicos, 27 têm fraturas dentárias. Então olhem como é importante estar sempre atento à cavidade oral, sempre envolvendo a cavidade oral no exame físico geral dos nossos pacientes, para que nós possamos identificar uma série de alterações importantes, entre elas essas fraturas dentárias. E aqui, exatamente reforçando o que nós falamos, olha, 492 cães levados, e nesse caso aqui já para atendimentos odontológicos, em 492 cães, 139 apresentavam fraturas dentárias. Ou seja, muitas vezes o paciente vai para um tratamento periodontal e nós nos deparamos com dentes fraturados. E aí é muito importante que nós tomemos providências, que nós façamos também o tratamento desses dentes fraturados. É muito importante que a gente tenha também algum material para que nós consigamos sempre explicar muito bem para o tutor o que pode acontecer nesses casos. Então é muito importante que tenhamos alguma ficha onde nós temos ali a anatomia da cavidade oral, a anatomia dentária, a anatomia do periodonto, e a gente possa escrever ali, desenhar, mostrar, fazer com que o tutor entenda a importância disso. Então nós temos sempre esse material à mão, nós mostramos ao tutor, nós desenhamos, e uma das coisas que nós chamamos sempre a atenção é para essa doença da cavidade oral ter a possibilidade de se estender a outros órgãos. Então isso é muito importante que a gente também esclareça para os tutores que o fato de se ter uma fratura dentária não é um problema simplesmente daquele elemento dental,
mas é uma porta de entrada para que essas bactérias ganhem a corrente circulatória e possam atingir alguns órgãos extremamente importantes, como o sistema nervoso, o coração, os pulmões, o fígado. Então é muito importante isso, pessoal. Reforçar sempre para os tutores a importância dos cuidados orais e a importância de se tratar esses dentes que tenham fratura. Muitas vezes o proprietário só está preocupado com halitose, só está preocupado com dor, e a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida nisso. Outra coisa muito importante é que a gente sempre lembre de quais são as causas mais frequentes dos traumas dentários e das fraturas dentárias. Então a gente precisa ter em mente que isso passa, primeiro, mastigação de objetos duros. É um osso mais duro, é um brinquedo mais duro. Então, coisas que esse cachorro morde que ele não deveria morder. Então, cuidado com o tipo de petisco que se recomenda. A gente recomenda sempre petiscos funcionais, que tenham formato adequado, consistência adequada, adição de produtos químicos que tenham ação na cavidade oral. E isso é fundamental. Essa escolha correta do petisco, ela é fundamental. Por isso, a minha recomendação sempre é Dentastix, porque a gente conhece toda a ação dela. Os cães fraturam dentes também em brigas. Eles brigam entre si, então, sobretudo, o dente canino é muito grande, faz alavanca, se fratura com facilidade. Nós temos aqueles pacientes atropelados também. Então, muitas vezes o trauma vem na parte da cabeça, a cabeça está na frente, o carro pega ali e tem também fraturas dentárias. Temos pacientes que caem, batem o mento no chão e fraturam dentes. Então, todas essas causas devem ser conhecidas e elas são muito importantes para nós, porque quando nós vamos tomar providência quanto a isso, nós temos que saber a causa para saber se é o momento adequado para a gente tratar esse paciente. Um outro dado muito importante para a tomada de decisões sobre o que nós vamos fazer é qual é a idade desse paciente. Isso é fundamental para a gente. Nós precisamos lembrar que nos cães a troca dentária ela vai ocorrer bastante cedo em comparação com humanos. Lembrem-se que quanto mais velho o paciente, mais espessa é a dentina. A dentina é um tecido do dente que vai sendo formado, vai sendo depositado durante toda a vida. Então, muitas vezes, um filhote quebra a pontinha do dente e ele tem exposição de polpa. Enquanto um paciente mais velho, um cão mais velho, quebra uma parte bem maior e a polpa não é exposta. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. E também é muito importante que a gente leve em consideração a troca dentária. Como eu disse a vocês, é importante esse dado da idade, porque, vejam, os caninos, por exemplo, entre 4 e 6 meses estão nascendo os caninos definitivos do cão. Então, se eu tenho uma fratura, por exemplo, num canino descido, eu posso tranquilamente optar por uma extração. Não faz sentido eu pensar em fazer, por exemplo, uma endodontia, um tratamento de canal, para um dente que vai ficar por tão pouco tempo na boca. Então, essa tomada de decisão, ela deve, entre outros fatores, sim, incluir a idade desse paciente, para que nós possamos avaliar a estrutura dentária, para que nós possamos avaliar se são dentes descidos ou permanentes que estão ali e tomarmos a melhor decisão. Quando eu falo em fraturas dentárias, é muito importante que eu saiba quais são os tecidos dentários que estão envolvidos nessa fratura. Então, eu tenho fraturas mais superficiais que atingem simplesmente o esmalte dentário. Pode ser uma pequena infração, uma pequena abfração do esmalte, que é uma rachadurazinha ali pequenininha. Pode ser uma fratura que envolva apenas o esmalte, que se perca uma parte desse esmalte por uma fratura. Ou eu posso ter fraturas mais profundas. E aí eu vou dividir em fraturas não complicadas, que são aquelas que não atingem a polpa dentária, e fraturas complicadas, que são aquelas que atingem a polpa dentária. Então esse é outro ponto importante, além da idade, eu saber quais são
os tecidos dentários que estão envolvidos. E aqui eu consigo, utilizando esse diagrama do Colégio Americano de Odontologia Veterinária, distinguir tranquilamente que tipo de fratura e pensar no porquê desta classificação. Vejam, na primeira e na segunda imagem, eu tenho ali uma pequena infração ao esmalte, um pequeno desgaste, e no segundo eu tenho uma fratura do esmalte ali. Ou seja, é uma fraturinha que está envolvendo simplesmente um tecido de revestimento, a gente faz ali um pequeno desgaste, busca criar uma pequena retenção e pode usar uma resina ali tranquilamente. Depois, no terceiro e no quarto quadros, eu tenho fratura de coroa. Vejam que no terceiro não acomete a polpa dentária. Então eu tenho uma fratura não complicada. Enquanto que na quarta imagem a gente tem uma perda de tecido que vai acometer também a polpa dentária. Eu passo a ter o que nós chamamos de uma fratura complicada de coroa. Depois, eu tenho fraturas também complicadas e não complicadas que podem acometer a coroa dentária e parte da raiz. E tenho fraturas que podem acometer a raiz dentária. Então, mais uma coisa importante, quais são os tecidos que são acometidos e qual é a localização dessa fratura. Tudo isso eu preciso levar em consideração na tomada de decisões. Os sinais clínicos dos pacientes que têm alterações na cavidade oral, eles são muito inespecíficos. Eu não tenho um sinal patognomônico de uma fratura dentária, mas eu tenho um conjunto de sinais que caracterizam alterações na cavidade oral. Ou seja, quando o paciente apresenta algum desses sinais, é mais importante ainda que eu me lembre de avaliar a cavidade oral. Então é aquele paciente que o dono fala que ele mastiga só de um lado, ele vai comer e a comida cai da boca. Às vezes ele pega a comida, começa a comer, ele faz um som de dor, deixa a comida e sai de perto. É o paciente com salivação excessiva. Muitas vezes essa saliva tem sangue, tem um pouco de secreção, Paciente que range um pouco os dentes porque ele aperta a boca pela dor. Lembrem-se que os cães não têm lateralidade da mandíbula, a mandíbula não mexe para os lados, então quando ele range é porque ele aperta e aperta porque está doendo, Ele leva a patinha na boca, leva as patinhas à boca, pode ter edemas faciais, evitam tanto alimentos duros quanto aquelas brincadeiras que a gente dá um brinquedo e tenta tomar da boca, isso dói, ele perde o interesse por esse tipo de brincadeira. É um cão que para de não gostar mais do carinho na cabeça, na face. Então, todos esses sinais são muito importantes para a cavidade oral, embora, como eu disse antes, sejam inespecíficos para o caso de uma fratura. Então, primeiro passo, é muito importante a inspeção visual. Lembrem-se, em odontologia, o nosso exame termina com o nosso paciente anestesiado, que eu preciso manusear, eu preciso sondar, eu preciso radiografar. Então, o diagnóstico final em odontologia é dado com o paciente anestesiado, e aí sim eu consigo fazer uma boa inspeção visual, usar uma sonda exploratória e fazer as radiografias que sejam necessárias para essa avaliação. Com todo esse conjunto de coisas que nós falamos aqui, nós conseguimos ter um diagnóstico, ter um bom planejamento e um bom tratamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso, que é: o melhor tratamento é um bom diagnóstico. Eu desconheço o autor, mas eu gosto muito dessa frase. Então, quando a gente avalia visualmente esse paciente, vejam, muitas vezes é uma fratura grande, uma perda grande de superfície na coroa dentária, e com isso, visualmente, eu consigo notar a presença de uma fratura. Mas eu não posso parar o meu diagnóstico aqui, porque eu não sei a extensão dessa fratura. Será que ela também está acometendo a raiz dentária? Será que não tem uma fratura lá na raiz? Então, ainda que eu consiga muito claramente ver a presença de uma fratura na coroa,
não se deve desprezar a necessidade de uma radiografia desse dente. Então, isso é fundamental. Além disso, vejam, como o caso aqui, posso ter fraturas lá, já mais próximo ao ápice radicular, e que visualmente eu não estaria vendo nesse paciente. Então, a radiografia ela é indispensável. Lembrem-se, radiografias para visualizar elementos dentários devem ser radiografias intraorais, ou seja, o filme está dentro da boca. É muito importante, uma vez que a gente tenha o diagnóstico de fratura dentária, ter uma conversa com o tutor, porque algumas coisas são muito importantes que nós tenhamos bem definido. Primeiro, qual é a expectativa desse tutor? Ele tem também uma expectativa estética? Ele está preocupado só com a saúde? Quais são as alternativas que nós temos e quanto vai custar cada uma? E, por fim, esse tutor está disposto a fazer o acompanhamento deste paciente? Porque quando nós optamos, por exemplo, por tratamento de canal, esse paciente vai precisar fazer depois radiografias de acompanhamento. Então, tudo isso é preciso ser dito ao tutor, saber sua expectativa, apresentar os orçamentos, saber a disposição dele em fazer o acompanhamento para que nós possamos, em conjunto, aí, tomar a melhor decisão. E aí sim, nós temos como opções fazer um tratamento de canal convencional, fazer o que nós chamamos de pulpotomia e fazer uma extração dentária. São 3 situações que nós vamos escolher baseado no paciente, baseado na expectativa do tutor, mas sempre realizar uma delas. Nunca permitir que um dente fraturado permaneça na cavidade oral. Quando nós temos aquelas fraturas onde não haja comprometimento pulpar, ou seja, uma fratura não complicada, o que nós vamos fazer? Nós vamos raspar esse dente com uma curetinha, com ultrassom, vamos fazer o que nós chamamos de ataque ácido a esse dente, ou seja, nós vamos usar o ácido ortofosfórico a 37%, que a gente compra em qualquer dental. Esse ácido ele expõe os prismas de esmaltes e ele facilita a adesão da resina. E após isso nós vamos restaurar essa coroa. Então nós vamos fazer uma cobertura, fazer uma proteção ali à dentina para que esse paciente não tenha exposição dos túbulos dentinários. Então veja, nós raspamos a dentina com uma curetinha, também podemos usar delicadamente o ultrassom. Usamos o ácido ortofosfórico, ele já vem pronto para uso nessa seringa, aplicamos lá, deixamos lá em torno de 15, 20 segundos, lavamos bem esse dente, secamos muito bem esse dente, e aí é importante ter uma seringa tríplice bem calibradinha para manter bem seco esse dente. O maior inimigo da resina é a umidade. Então, se nós conseguimos manter essa boca bem enxuta quando a gente vai fazer restaurações, é um fator a mais que aumenta o nosso êxito. Então, nós limpamos, polimos e secamos esse dente. Não é necessário secar demasiadamente, fazer a dessecação, mas sim uma secagem normal com a seringa tríplice, podemos colocar aqueles tubinhos, aqueles cilindrinhos de algodão ao redor para isolar a bochecha, ou um afastador labial que alguém pode segurar, Fazemos aí a aplicação do ácido, como lhes disse, enxaguamos e secamos. Então, veja, muitas vezes nós temos esse tipo de paciente. Ele foi para um tratamento periodontal e ele apresentava essa lesão ali, é uma fratura não complicada, não atingiu a polpa, mas com desgaste grande de esmalte, de dentina, e que nós podemos, além do tratamento periodontal, fazer uma restauração nesse dente. Isso vai deixar esse dente um pouco mais resistente, vai evitar que ele fique sofrendo traumas contínuos ali e possa acabar por se fraturar mais ou desgastar mais, aprofundar essa fratura, E aí a sequência é exatamente essa. Após a limpeza, após o tratamento desse dente,
fazemos o ataque ácido, vejam, o ácido ortofosfórico exatamente na região daquela fratura, né? E vamos aplicar primeiro o que nós chamamos de agente de união. Isso também se compra em qualquer loja de produtos dentários. Fazemos a polimerização desse agente de união e, em seguida, aplicamos a resina. É muito importante lembrar que essas resinas elas são fotopolimerizáveis, ou seja, nós polimerizamos com luz, com o nosso fotopolimerizador. Então, não adianta ter pressa. Eu faço camadas finas de resina. Eu ponho uma camada fininha de resina e polimerizo, para que a luz possa passar todas as camadas dessa resina. Se eu ponho uma camada muito espessa, a luz não atravessa adequadamente, a união não é boa e esse paciente acaba perdendo a restauração muito rapidamente. E ao final, nós fazemos o polimento dessa resina, para que ela fique lisa, não fique nenhuma pontinha, para quando o paciente passar a língua ou quando encostar na mucosa jugal, não causar nenhuma feridinha, nenhum tipo de lesão. Então vejam, aí está finalizado. É um paciente que foi para um tratamento periodontal, mas a gente aproveitou, uma vez que essa fratura foi identificada, nós tratamos também. Vejam, além da saúde, dá um aspecto estético bonito, saudável, o proprietário fica feliz porque viu que nós fizemos o tratamento como ele deve ser feito, não nos limitamos a simplesmente fazer tratamento periodontal, simplesmente remover cálculo, mas fizemos um tratamento como um todo. Às vezes, nós temos fraturas recentes aí nas primeiras horas, onde se perdeu uma parte pequena da coroa, a polpa ficou exposta. E aí nós temos a opção de, em vez de tratar todo o canal, remover a polpa, fazer uma pulpectomia, fazer uma obturação do canal, fazer o que nós chamamos de pulpotomia. Ou seja, nós cortamos, removemos aquela partezinha da polpa que está exposta. Fazemos uma proteção dessa polpa com um material que nós chamamos material intermediário, o nome é exatamente esse, e por cima aplicamos a resina e fazemos a restauração. Então, veja, uma fratura recente aqui, com uma pequena broquinha, a gente vai remover a pontinha dessa polpa. Em seguida, a gente vai inserir ali para cobrir essa polpa o material intermediário, fazer a partir daqui todos os outros passos que nós fizemos na restauração anterior. Olha, o ataque ácido, depois o agente de união, a polimerização desse agente, ou seja, isso também fazemos com fotopolimerizador, e a restauração com resina. Colocamos ali também a resina e no final um polimento com uma broquinha de desgaste ali para deixar essa restauração lisa, para a língua não ficar pegando ali, para a língua não se machucar. E esse é o aspecto final. Não adianta querer reconstruir uma coroa grande, ela não vai ter apoio, ela vai fazer alavanca, ela vai quebrar. A gente consegue dar um aspecto parecido, mas com dimensões menores. Ah, mas o proprietário ele quer que fique igual a outra. Temos alternativas? Temos, mas não é uma restauração. Em breve a gente vai falar disso. E nós temos também aquelas fraturas mais antigas onde a polpa já está necrosada, ou seja, uma fratura com mais de 24 horas, eu particularmente não me arrisco a fazer simplesmente uma pulpotomia. Eu já prefiro partir por tirar toda a polpa, fazer uma pulpectomia. E como que a gente faz isso? Se a fratura me dá acesso ao canal numa posição que eu consiga introduzir uma lima, o acesso está feito. Se não, eu tenho que fazer um acesso a esse canal. Um exemplo muito claro disso é o dente canino, né? O dente canino ele é curvo, né? A raiz é curva. E a lima ela não vai dobrar lá dentro. Então eu preciso ter um acesso na posição que facilite a minha lima entrar reta. Então muitas vezes, por mais que o canino tenha fratura, às vezes é necessário que eu modifique um pouco esse acesso. Depois eu vou remover a polpa,
eu vou condicionar esse canal usando alguns produtos para mantê-lo limpo. Vou fazer a obturação, que nada mais é do que preencher esse canal com material inerte. E, ao final, eu vou restaurar a coroa desse dente. Então, como que a gente faz isso? Vejam, uma fratura antiga, né? Uma fratura provavelmente por desgaste, né? Ó, exposição pulpar grande. Vejam que aqui tem dentina terciária, né? Aqui o desgaste, o dente conseguiu colocar a dentina terciária para fazer a proteção. Aqui não atingiu o canal ainda, mas aqui sim. Então, a gente vai para o passo a passo. Se for necessário fazer o acesso, condicionar esse canal, obturar e restaurar. Para isso, a gente sempre separa antecipadamente o material que a gente vai usar. A gente faz uma superantisepsia da cavidade oral com clorexidina 0,12%, então é muito importante lavar muito bem, limpar muito bem essa boca. E existe a possibilidade da gente fazer o isolamento do campo utilizando diques de borracha. Em pacientes grandes, em cães grandes, a gente consegue usar grampos para humanos, dependendo do dente. Senão a gente tem que amarrar, ou muitas vezes a gente nem utiliza esse tipo de isolamento. Nosso paciente está em decúbito lateral, o que a gente coloca de produto ali cai na mesa, a gente vai limpando a boca e também não usa esse passo de fazer o isolamento do campo. Eu preciso ter na cabeça quantas raízes tem cada dente, onde estão essas raízes, porque quando eu vou fazer a cirurgia de acesso, eu tenho que saber onde eu vou fazer a perfuração desse dente, de maneira que eu não faça um desgaste muito grande na coroa para depois ter que ficar enchendo isso aí de resina, fazer restaurações grandes que tendem mais a soltar. Então é muito importante conhecer a anatomia dentária, saber quantas raízes tem cada dente, qual é a posição, para que a gente possa fazer o acesso adequado. Lembrar que no canino a gente faz esse acesso pela face mesial do dente, em torno de 2 a 3 milímetros distante da gengiva, né? E nós usamos para isso uma caneta de alta rotação com uma broca esférica. Posso usar aí uma broquinha 1010, 1011 para um paciente pequenininho, uma broquinha 1015, 1016 para um paciente maior, que eu preciso de uma lima maior, de maior diâmetro, né, para acessar melhor aquele canal. Então, escolho também essa broca esférica, seu diâmetro, baseado na radiografia que me dá qual é a espessura desse canal. Então, vamos aproveitar aqui, vamos fazer isso aí passo a passo, tanto com um dente quanto com um paciente, né? No primeiro passo, a gente vai fazer a radiografia desse dente, né? E, com uma broquinha esférica, fazer a cirurgia de acesso. Então, vou fazer 2 perfurações ali, estou trabalhando num primeiro molar inferior, um dente com 2 raízes, vou fazer o acesso para cada uma das raízes. Então, vejam ali, de um lado, raiz mesial, a raiz distal, e as duas já fiz um acesso com a broca esférica para ter acesso ao canal. Está aí, vejam, uma vez mais. Próximo passo, eu tenho que medir o comprimento desse canal. E como que eu vou medir esse comprimento? Eu vou pegar uma lima bem fininha, vou colocar nesse canal uma lima que entre justa aí, que eu não preciso fazer força, coloque lá, e vou radiografar esse canal. Por que é importante eu radiografar? Para ter certeza que a lima está na posição correta, lá no ápice dentário. Uma vez que eu radiografo esse canal, olha lá, eu vou colocar essas pecinhas de silicone aí, que chamam top ou stop de silicone, e elas vão me dar a medida desse canal. Por quê? Porque eu vou trabalhar com várias limas depois, em sequência. E nestas limas eu já posso fazer a marcação para que a lima não entre nem mais nem menos que o necessário. Então eu radiografo, meço o comprimento desse canal e marco todas as limas com esses topzinhos de borracha. Então vejam, ó, a lima lá na posição correta, lá no ápice, e agora eu vou poder marcar. Olha lá.
Tem essa reguinha que a gente mede, né? Então eu vejo aqui o comprimento desse canal e todas as outras limas que eu vou usar, eu já ponho essa marquinha aqui, esse topzinho aqui, na mesma medida, para fazer que ela entre exatamente o quanto eu preciso no canal. Se a lima não chegar ao ápice, eu tenho uma subinstrumentação, o tratamento não vai ficar adequado e não vai melhorar esse dente, de contrário, vai piorar. Enquanto que se eu passar do ápice, eu vou ter uma sobreinstrumentação, vai ser um problema na hora de obturar, porque esse produto vai sair do dente. E é muito importante usar o instrumental adequado. A gente sabe que as maiores limas para humanos, elas medem 31 milímetros. Para cães, a gente trabalha com limas de 60 milímetros. Para animais de zoo, para limas de 120 milímetros. Então é muito importante sempre usar as limas adequadas. Essas limas com comprimento de 31 para humano, dá para usar num gato, num cachorro pequenininho, mas é fundamental que tenhamos disponíveis as limas para trabalhar nos cães. Cães maiores, dentes maiores, caninos que têm raízes compridas, sempre limas veterinárias. Nós temos os dois casos, vejam, uma fratura que é recente e que já passou aí de 24 horas, eu não quero fazer uma pulpotomia, então eu vou fazer uma pulpectomia e com essa polpa ainda viva. Então nós vamos chamar de biopulpectomia. É esse caso aqui inferior, ó. Vejam, a polpa ainda está vivinha, ainda está sangrando. Ó. Eu uso esse instrumento aqui que parece uma lima, que chama estirpa-nervos. Ele é um instrumento todo farpado, ele parece um aramezinho farpado. Então eu introduzo isso no canal, enrolo isso na polpa e tiro. Quando a polpa está viva, geralmente eu consigo tirar a polpa inteira. Quando eu já pego uma polpa necrosada, ela vai saindo em pedaços. Eu tiro um pedaço, eu uso uma lima, limo mais, eu consigo tirar um outro pedaço e assim vai fazendo. E a gente vai, junto com isso, condicionando o canal. Como? Usando limas e usando irrigação com alguns produtos. É muito importante, pessoal, que vocês entendam que todos os instrumentos para odontologia, quando a gente fala de endodontia, eles são padronizados. Eles têm uma numeração que implica no diâmetro de sua ponta de trabalho e que é padronizado. Então, as limas têm essas medidas, os cones de gutta-percha que nós vamos usar para obturar têm essas medidas, as pontas de papel que a gente vai usar para secar têm essas medidas, e é muito importante que eu siga. Porque quando eu vou tratar esse canal, eu vou usar uma sequência de geralmente 4 limas, às vezes 3, mas de 3 a 4 limas sempre. Então, se a primeira lima que eu usei, se aquela que entrou justa no canal, aquela da radiografia, por exemplo, era uma lima 20, eu vou usar a lima 20, vou fazer um desgaste no dente, vou irrigar esse dente, vou trocar a lima para uma 25, vou fazer a mesma coisa, vou trocar para uma 30 e vou fazer novamente isso. Então, de 3 a 4 limas sempre. Isso a gente usa para fazer o que nós chamamos de condicionamento mecânico do canal. Eu vou desgastando as paredes dentinárias com as limas. E junto com isso, eu faço o condicionamento químico com 2 produtos. O Endo-PTC, que é uma pasta que ajuda a lubrificar as limas e, ao mesmo tempo, reage com a solução de Dakin, liberando O2 no canal. Então, eu uso o Endo-C na minha lima, vejam, eu passo ali na lima, eu coloco numa espátula, ponho ali na lima, e essa lima aí eu vou utilizar para fazer a instrumentação do canal, vejam. Então eu estou limando ali as paredes do canal. Eu faço isso, esse canal vai aumentar um pouquinho o diâmetro, porque eu desgastei a parede, eu vou passar por uma lima acima. E eu também posso fazer isso, em vez de fazer manualmente, como no slide anterior, fazer o que a gente chama de instrumentação rotatória, que é um procedimento já automatizado. Usei o Dakin, instrumentei, eu vou irrigar esse canal com a solução de Dakin, que é o hipoclorito a 0,5%. Vejam,
A gente vai irrigar ali devagarzinho, não é para esvaziar a seringa ali, é fazendo pequenos bolos com o dedo, vejam, bem lá dentro, e vai saindo tudo que está lá dentro. Ou seja, eu desgasto com a lima, tudo aquilo que eu, entre aspas, lixo lá dentro cai ali e eu removo fazendo esse movimento de revolver com a seringa. Então, ó, usei lá, agora vamos irrigar. E quando eu começo a lavar com o Dakin e não sai mais nada do dente, o Dakin sai limpinho, transparente, esse dente está pronto para ser obturado. Então, o próximo passo é secar o canal. E aí nós voltamos à questão da padronização. Então, se a última lima que eu usei, por exemplo, era número 55, eu vou enxugar com uma pontinha de papel 55. Então, eu coloco essa pontinha lá dentro, ela vai absorver o líquido lá dentro, eu tiro, coloco outra, tiro, coloco outra, até que saia seca. Uma vez que esse canal está seco, ó, de novo, colocando aí dentro, né, ó, as pontinhas de papel. Uma dica interessante, para cães muito grandes, para animais de zoológico, cães grandes para o dente canino, a gente usa o limpador de cachimbo. A gente pode comprar numa tabacaria, a gente autoclava isso, ele é um feltrozinho com um aramezinho por dentro, então ele é mais rígidozinho, a gente coloca ali naqueles canais mais amplos, tira, corta a ponta que já foi usada, coloca mais um pouquinho e funciona super bem. Eu posso usar ali, ó, o limpador de cachimbo, tranquilamente, essa ponta que usou ali eu vou cortar, né, quando ela sai suja, e vou usar o outro. E agora o dente está pronto para ser obturado. Existem vários cimentos para uso endodôntico, o que a gente mais usa é esse aqui, que a gente chama OZE, ou cimento de óxido de zinco e eugenol. Então eu vou manipular esse cimento da maneira mais adequada, os vidrinhos vêm com uma medidinha, uma colherzinha que você põe e, de acordo com a marca, tantas gotas para cada colherzinha de pó. E aí a gente manipula isso e vai colocar isso no dente também usando um instrumento que chama lentulo. Esse lentulo ele é como uma rosca sem fim. Então eu vou colocando ali, ó, e ele vai levando toda a resina que está manipulada ali na espátula lá para dentro do dente. Vejam que é um lentulo veterinário, olha o comprimento dele, vejam que a espátula vai ficando vazia, né? Então a gente está fazendo o que a gente chama de uma obturação. E depois que a gente coloca o cimento, a gente vai usar o que a gente chama de cone de gutapercha. São conezinhos desse material borrachoide, vejam, mais uma vez, padronizados, o mesmo código de cores, os mesmos diâmetros das limas que nós usamos, das pontas de papel que nós usamos, né? E nós vamos colocando isso no dente e com um instrumento que chama calcador, a gente vai apertando isso. A gente vai colocando, ó, 1, 2, quantos couberem ali, vai condensando e vai colocando mais, ó, até que esse dente fique bem compactado, fique bem obturado com essa guta. Fica essa parte para fora, que a gente chama de penacho, a gente aquece bem o instrumento, aquece o rumo do instrumento e corta. Por que tem que aquecer bem? Porque se eu não aquecer bem, a guta cola no instrumento, quando eu puxo o instrumento, desobtura todo o dente. Então, olha lá, a gente aquece até ficar o rubro, faz o corte e agora resina para polimerizar. A gente coloca ali resina, ataque ácido, resina, radiografia final, canal bem preenchido, dente bem tratado. A gente vai, como eu falei para vocês, faz um pequeno polimento para não ficar pontinha, uma buraquinha para polir resina mesmo. E às vezes a gente tem, lembra daquelas fraturas que são compostas de raiz e de coroa? Então, nesses dentes, a gente tem que pensar na saúde, manter o paciente saudável, mas alguns proprietários querem algo a mais, querem estética também. Então, nesse tipo de paciente, a gente vai pensar nas duas coisas. Então, primeiro, na saúde, a gente vai tratar o canal
E logo a gente vai preparar esse dente para também dar uma solução estética. E a solução estética, nesse caso, é uma prótese. Então eu vou desobstruir uma parte desse canal para que eu possa introduzir um apoio para a minha prótese, né? Vejam, como o canino é curvo, eu tenho que desobstruir a parte mais reta, porque como a prótese é metálica, ela não vai dobrar dentro do canal. Eu tenho que ir com ela até onde eu tenho essa parte mais reta do canal. Então eu vou tirar a resina que estava ali e eu vou fazer um molde desse canal. Então eu passo vaselina por dentro do dente para não deixar a resina aderir, vou encher esse canal com resina e vejam, eu tenho aqui um molde desse dente. Esse molde aqui, ele vai para o laboratório de prótese e ele vai fazer o que nós chamamos de núcleo metálico fundido, o núcleo da prótese. Então eu provo esse núcleo, ele está ajustando bem? Tá. Eu vou cimentar esse núcleo e vou fazer agora um molde para voltar para o laboratório de prótese. Então eu faço sempre um molde também do antagonista, é superior, mas eu faço o modelo do inferior também, porque eu tenho que testar a oclusão com essa prótese. E baseado nisso, no laboratório eles vão fundir a prótese. Eu vou provar no modelo, se ela estiver bem encaixadinha, bem bonitinha, eu posso ir lá e cimentar essa prótese nesse paciente. Então vejam, além da saúde, eu dei aqui também uma solução estética, que pode ser melhorada. A gente pode, além da prótese metálica, ter uma prótese metalocerâmica, que é revestida com porcelana e fica também da cor do dente. Então aqui ainda um aspecto mais estético a critério do proprietário. Lembrem-se, nós sempre levamos ao proprietário as possíveis maneiras de resolver o problema. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. E ele define a que lhe parece mais adequada. Aqui, para chamar a atenção, gosto sempre muito de mostrar esse caso. Esse paciente foi tratado por um colega antes, tratou o canal e fez a restauração. Mas tinha uma queixa que essa restauração já tinha caído algumas vezes. Então, qual foi nossa opção? Nós limpamos esse dente, desobstruímos um pedacinho do canal a mais. Então, entrei com uma broca ali, desgastei aquela aguda que tinha ali, lavei bem. Né? Antes, radiografamos esse canal, óbvio, para ver como é que ele estava. Né? E veja, preparamos aí para fazer uma nova restauração. Vejam que esse dente ele é grande, ele é largo, ele é espesso. Né? Então, a gente precisa tomar uns cuidados especiais. Se a gente bota muita resina aí, de novo, é difícil, muitas vezes, a luz atravessar e fazer uma boa polimerização. Então, a gente optou por, junto, colocar um pino de fibra de vidro. A gente colocou esse pino ali, provou, estava no tamanho correto? Joia, vamos fazer essa restauração. De novo, o ataque ácido, né? Todo o dente aí. Depois o agente de união, mesmo passo a passo, né? A polimerização desse agente de união e pusemos uma pequena camada de resina forrando. E aí é que vem o grande pulo do gato. Onde a gente quer que tenha presa, ou seja, que a resina vá aderir, essa polimerização se dá na direção da luz. Então, em vez da gente vir pela face vestibular do dente, que era muito mais fácil polimerizar, a gente polimerizou lá pela face palatina, de maneira que a resina seja bem atraída por essa luz, tome presa nessa direção. Então, ela ficou bem aderida ao dente, a gente colocou o pino de fibra de vidro ali e logo fez a restauração na face vestibular. De novo, um acabamento com uma broquinha e está aí o resultado final. Então, nada mais é do que um cuidado a mais. O paciente não vai simplesmente para um tratamento periodontal, a gente identifica uma fratura e deixa. Não, a gente resolve o que tem que ser resolvido. A gente propõe aos tutores as soluções que a gente tem. Né?
E às vezes a gente tem pacientes como esse, ó. Esse paciente, ele há um tempo atrás, 30 dias antes, mais ou menos, ele foi uma exposição, ele mordeu um fio elétrico e o histórico é que ele teve uma avulsão, que caiu um dente, e lá o veterinário colocou esse dente no lugar e colocou resina. E quando ele me procurou 30 dias depois, que eu fui avaliá-lo, vejam a radiografia. Esse dente não tinha avulsionado, ele tinha fraturado. Ele quebrou aqui. Então, vejam aqui, ó, que realmente estava fraturado, né? Tirei esse splint aqui, removi os 2 fragmentos de raiz que ele tinha, ó, e esperamos que isso cicatrizasse. Veja que ele teve um pouco de perda óssea aqui, né? Sempre tem perda óssea quando a gente tem essas fraturas, né? E como era um cão que o proprietário gostava muito, ele não queria que ficasse sem acidente, então a gente fez aí a instalação de um implante. Então nós colocamos o implante, a gente não vai falar aqui do passo a passo, mas está aqui, ó, o implante colocado, né? Colocamos um cicatrizador ali, suturamos a gengiva em volta. Esse cicatrizador, a função é evitar que a gengiva feche, né, cole, a gente vai mantê-la um pouquinho aberta para a gente colocar a prótese ali na posição correta. Aí, já com o munhão colocado no implante, vejam a radiografia, está bem bonitinho aqui, uma boa posição. E finalizado o implante com a prótese. Vejam que já é alguns dias depois, o proprietário não está higienizando bem, já está juntando o cálculo, né? Mas também é uma outra solução que a gente tem. Além da prótese convencional, a prótese sobre implante. Então, todas essas são opções que nós temos para as fraturas dentárias. E claro, como nem sempre a gente pode ganhar, às vezes a gente pega aqueles casos com fraturas muito antigas, muito contaminadas, né? O dente já com a estrutura completamente comprometida, e o que a gente faz aí, geralmente, é fazer um retalho, remover o osso e remover esses fragmentos de raiz. Então, nem sempre a gente pode ganhar no sentido estético, mas no critério saúde, a gente sempre vai propor o melhor para os nossos pacientes. Então, lembrando, da próxima vez, atenderem um paciente por qualquer motivo que tenha fraturas dentárias, ele deve ser tratado. Avaliem com o proprietário, deem as opções de tratamento, façam o tratamento. Se for uma coisa que achar que não podem fazer, refiram esse paciente para um colega que possa, mas sempre proponha o melhor para o seu paciente. Lhes agradeço mais uma vez pela presença, pela assistência. Agradeço mais uma vez a Mars Pet Care pelo convite para estar aqui com vocês. E muito obrigado.